Olá, este é um programa da VIVC TV. A VIVC é uma iniciativa do Instituto Península focada no desenvolvimento integral dos professores, principalmente da rede pública de ensino. É uma plataforma online 100% gratuita que, por meio de 4 jornadas de aprendizagem, corpo, mente, emoções, propósito, convida você, professor, você, professora, a olhar-se e compreender-se como um ser integral. Também é uma comunidade para a troca de ideias, experiências, uma comunidade de suporte. O meu nome é João Paulo Almeida, eu tenho o prazer, a honra de receber aqui hoje no nosso programa a minha amiga, uma das pessoas que mais entende de educação infantil nesse país, estudiosa, que reflete sobre o tema, a Beatriz Ferraz, que eu chamo carinhosamente de Bia, que veio aqui falar com a gente sobre as reflexões dela, sobre o retorno das aulas no meio dessa pandemia, quais as emoções que isso suscita e quais as estratégias que a gente pode levar em consideração para que esse retorno se dê de uma maneira menos traumática e menos dolorosa. Bia, seja muito bem-vinda aqui. Eu estou muito feliz de receber você. Você sabe da admiração que eu tenho por você e quero começar pedindo para que você se apresente para quem está nos assistindo, para a nossa audiência. Oi, João, querido, eu também quero agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui refletindo com você sobre essa temática tão importante hoje, né? Já por um período, mas hoje com questões cruciais aí que a gente precisa conversar, trazer à tona, e é muito bom, então, poder estar aqui fazendo essa conversa e poder também dialogar com os nossos interlocutores. Então, agradeço muito a oportunidade, também gosto muito de estar junto com você e fazer essas reflexões dialogadas aqui. Bom, eu sou a Beatriz Ferraz, eu sou especialista na área da educação infantil, com mestrado e doutorado nessa área, mas também atuo bastante por meio da Escola de Educadores, apoiando institutos, fundações ou mesmo governos federais, estaduais e municipais no desenvolvimento de políticas públicas na área da educação e também no processo de implementação dessas políticas. Gosto muito de estudar, de produzir conhecimento, fazer pesquisa na minha área, mas, acima de tudo, eu gosto de refletir junto com gestores e professores para que a gente possa, juntos, construir aí contextos possíveis de transformar a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Muito bem, é com essa luz toda que a Bia traz que eu já começo, Bia, querendo saber das tuas reflexões sobre como você está vendo o impacto desse ano de 2020 na educação brasileira, na educação pública brasileira de forma geral? Olha, João, pergunta complexa, né? Toda pergunta complexa traz uma resposta complexa também. É claro que o impacto é complicado, o impacto não é positivo, né? É um impacto que eu acho importante que a gente olhe ele, quando a gente fala da educação, pelas diferentes dimensões que ele envolve, né? Uma dimensão muito importante do impacto de não estar na escola, de não estar nesse cotidiano, nesse dia a dia, é um impacto direto no desenvolvimento do jovem, da criança, no processo de maturidade deles, né? A escola, ela é um lugar onde a criança e o jovem convivem. A escola, ela é um lugar de aprender a viver a vida. E isso foi tirado, né, para todas as crianças e todos os jovens. Se a gente pensar, é um espaço para a criança pequena, um espaço onde ela aprende a conviver, onde ela começa a desenvolver a sua autonomia. Os adultos ainda são uma referência muito importante, mas é a primeira inserção dela num grupo social diferente do grupo familiar. Então, muitas conquistas do ponto de vista do convívio, da formação dela como um sujeito, da sua identidade, né? Se a gente pegar as crianças um pouco maiorzinhas, início do fundamental, um momento tão importante de aprendizagens essenciais para as crianças, né? E que são aprendizagens que não se dão de forma natural e espontânea. São aprendizagens que
prescindem de um professor que entende do desenvolvimento, que entende como essa criança aprende e que cria contextos para que essa aprendizagem aconteça. E essa aprendizagem, para acontecer, parte de um pressuposto do conhecimento como um conhecimento ativo, social, dinâmico, que se dá no cotidiano, que se dá por processos de idas e vindas, né, de reflexão da criança sobre esse objeto de conhecimento que ela está se aproximando e aprendendo. Não ter o espaço da escola para fazer esse processo gera na criança a falta de oportunidades, né, nessa perspectiva do desenvolvimento. E a mesma coisa para o jovem, né? O jovem, ele está entrando num momento em que ser jovem e buscar a sua identidade é buscar uma identidade no grupo. É a hora em que ele se afasta da família e diz, não, agora eu preciso descobrir quem eu sou sozinho, quem eu sou diferente de vocês. É um momento muito importante em que a vida tem sentido nesses grupos de convivência. E a escola é um lugar seguro e que propicia esses encontros e essas relações. Então, do ponto de vista emocional, afetivo, relacional, muito complicado. Outra dimensão é essa ideia do que é você estar confinado em casa, né? Então, para além de você perder todas essas oportunidades que o aprendizado da convivência traz, quando você está confinado em casa, você também está mais vulnerável a viver contextos familiares mais tensos, né? Então, as crianças pequenas, elas têm que desenvolver um comportamento que não é típico delas. Elas são expansivas, elas querem correr, elas querem brincar, elas querem atenção. E muitas vezes as famílias estão em casa fazendo home office, cuidando das tarefas diárias de casa e não estavam acostumadas a envolver as crianças nessa rotina, porque as crianças podem ser envolvidas e aprender muito nessa relação, mas esse é um desafio enorme e muitas vezes gera situação de estresse, né? Às vezes até situação de agressividade, de violência, por falta de não compreender essa forma de ser e estar da criança no mundo. O mesmo vale para os jovens, os adolescentes, que também ficam irritados, ficam deprimidos, com crise de ansiedade, por não encontrarem espaço para se expressar do jeito que eles são, né? Nesse momento da vida, nesse ambiente familiar que acaba ficando muito restrito. Então, eu acho que esse é um impacto bastante difícil e que a escola vai ter que lidar com isso no ano que vem. E eu quis começar falando por esse impacto aí nas questões do desenvolvimento emocional, social, relacional, porque a gente tem que entender que a escola, ela trabalha a favor do desenvolvimento integral, né? Então, claro, a gente também agora pode falar do impacto muito negativo do ponto de vista do cognitivo, do desenvolvimento cognitivo, das aprendizagens, que são essas mais conceituais, né? Que a escola proporciona para as crianças e para os jovens, e que esse momento abala, né? Com certeza abala. Para as crianças menores, abala muito, porque boa parte desses conceitos, como eu falei aqui, eles são construídos na interação. Para o jovem, abala também, porque a ferramenta online, ela não é a ferramenta que ele está acostumado. Esse é um momento em que as competências socioemocionais, na perspectiva do convívio, da resolução de problemas, saber construir em grupo, escutar críticas, fazer análises, tudo isso se dá em grupo, em pares, né? E quando você tem a aprendizagem online, tem um lado que é positivo, porque a gente pensar que o afastamento com a ferramenta online, ele é um afastamento de espaço, mas não de tempo. Todos estão conectados ali. Mas eu imagino que muitos professores devam estar passando por essa experiência, que é abrir essa janelinha, né, do Zoom e um monte de nominhos ou daqueles ícones. Então, a interação não existe e para o professor isso é muito difícil. E ela não existe porque para o aluno, para o estudante também é difícil se expor neste lugar, né? Ele traz um nível de proximidade que é diferente do nível que a sala
né, de aula atrás. Ele coloca em evidência, você está ali, a hora que você fala, é só você que pode falar, porque fala um de cada vez. Ou seja, é uma dinâmica difícil. E o que eu tenho acompanhado, observado, seja como mãe, eu sou mãe de adolescente, né, seja como educador, especialista, é isso, assim, os jovens se esforçando, mas ao mesmo tempo desistindo, muitas vezes por não acreditar mais na sua capacidade de aprender, enquanto na verdade o que a gente está vivendo é uma dificuldade de aprender neste contexto, em que o meu emocional está abalado, em que eu não reconheço as estratégias de aprendizagem que são propostas, e num curto espaço de tempo eu tenho que lançar mão de um repertório que eu não tinha, né? Então, eu acho que o impacto é grande, é complicado, e é isso, ele é multidimensional, né? Bia, muito bom te ouvir mesmo. Acho que traz enquanto eu te ouvi, eu também ia elaborando aqui algumas coisas de mim. Acho que tu vai organizando, sabe? Assim, eu gosto porque você vai separando em camadas, assim. E te ouvindo, Bia, fica muito evidente pra gente que muitas vezes a gente, talvez até por vício de linguagem, de olhar para a escola, a gente fala como se fosse um desafio para a instituição escola, e a tua fala atrás porque você considera, assim, é um desafio para a família, é um desafio para a criança, é um desafio para esse adolescente, é um desafio para todo o ecossistema, né? Não é que é localizado o desafio, né, Bia? Não, não, porque a gente não pode esquecer que a escola, ela existe, mas sempre numa relação que é professor, a criança, jovem e a família, né? Esse é o contexto da evolução da educação, vamos dizer, né? Então, não tem como a gente fazer uma análise que perpasse por um lado só, né? A pandemia, ela atingiu a todos. Tanto na perspectiva da presença, a gente tem que olhar para esses três atores e o quanto os três precisam estar engajados num processo educacional, cada um com seu papel, né? Mas isso fica mais explícito ainda num período como esse que a gente está vivendo, de um desafio gigantesco e num contexto de isolamento social, né? Muito bem, você gostou da conversa com a Bia desse primeiro bloco? Eu adorei. A gente vai encerrar aqui o nosso primeiro bloco e a gente volta para o segundo bloco com mais Beatriz Ferraz. Fica aí que a gente volta já. Voltamos agora para o nosso segundo bloco, falando, refletindo sobre o retorno das aulas com a Beatriz Ferraz. Bia, a gente sabe que já tem algumas redes que estão pensando, que já estão planejando o retorno, um possível retorno. Tem algumas redes que ainda estão no exercício muito inicial dessa reflexão. Então, pensando um pouco sobre isso e pensando sobre o teu olhar, as tuas percepções, quais os principais desafios que você vê para se criar um ambiente minimamente favorável para que esse retorno aconteça da melhor maneira possível? Olha, João, eu acho que tem uma questão bastante importante nesse momento, que ao máximo possível, garantir que todos os envolvidos, mais uma vez, né, família, escola, os profissionais e as crianças e os jovens, que todos conheçam sobre o coronavírus, todos entendam o que está acontecendo e conheçam de verdade o que causa, como você pega essa doença, o que ela desenvolve, mas principalmente como você se protege. Essa é uma condição muito importante para a gente trabalhar com uma dimensão do imaginário, né? O imaginário, quando a gente fantasia as questões que estão em jogo, a gente muitas vezes distorce a realidade, né? Eu acho hoje do que a gente tem acompanhado, a mídia muitas vezes, até na intenção de contribuir, ela acaba prejudicando, porque as mensagens, elas são superficiais, né? E quando a gente entra em contato pela primeira vez com um conhecimento que é novo, de uma forma superficial, você corre um grande risco de ter uma compreensão equivocada sobre aquilo que está sendo colocado, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, se uma escola quer fazer um movimento de retorno agora, nesse período, é muito importante conversar com as famílias, que as famílias tenham muita clareza do que está em jogo com esse retorno,
também poder acolher os professores, esclarecer aos professores o que está em jogo, o quanto a escola pode ser organizada como um ambiente seguro para que ele possa trabalhar de forma em que ele esteja protegido contra o vírus, e também conversar com as crianças e os jovens, claro que com estratégias diferentes a depender da faixa etária, mas é importante conversar sobre o que está acontecendo. É importante dar nome, colocar palavras nos sentimentos, nas emoções, nos medos que tanto as crianças como os jovens estão vivendo. Se a gente lida, né, dessa forma de esconder, fazer de conta que não é bem assim, porque vai assustar, a gente só piora. Porque a gente tem que entender que a criança, o jovem, eles são inteligentes, eles são competentes para aprender. Se eles não aprendem com a gente, ou seja, com a clareza, com a profundidade, eles vão aprender com as ferramentas que eles têm. E é muito mais provável que eles criem equívocos na interpretação que eles fazem do que se eles tiverem a oportunidade de dialogar com alguém que acolhe, que conversa a partir das ideias, das representações que eles têm sobre isso. Ou seja, eu diria que um passo muito importante é considerar essa perspectiva da formação, tanto das famílias, como dos professores, como das crianças e dos jovens. Outro ponto muito importante é ter um tempo com qualidade para o planejamento do professor para o retorno. Como é que eu vou receber essas crianças e esses jovens? Quais foram as experiências que eles tiveram nesse período? Eu gosto muito de um educador italiano, Francesco Tonucci, e ele tem feito muitas lives falando sobre essa questão do retorno. E ele fala, gente, primeiro, conversem com as crianças sobre as experiências que elas tiveram. Afinal, não foram muito diversas. Todas estão em casa, em confinamento, né, em isolamento social. Vamos partir disso, né? Vamos acolher as crianças e as experiências delas. Elas trazem uma bagagem de aprendizado nesse momento. E se elas puderem reconhecer isso que elas viveram como aprendizagem, como conquistas, é um passo para a autoconfiança, para a autoestima, né? É a gente colocar eles e as experiências deles no centro do processo de aprendizagem nesse momento. Não tem condições de entrar, né, diretamente numa abordagem conceitual, de conteúdo, de corrida contra o tempo, sem a gente cuidar das questões emocionais, sem a gente considerar que aquela criança, aquele jovem, só vai aprender quando ele estiver em segurança e quando ele estiver em paz, né, com suas próprias emoções e sentimentos. Então, é muito importante. Qual vai ser a rotina? Quais vão ser os principais contextos de aprendizagem que eu vou criar? Como eu vou organizar a circulação desses jovens e dessas crianças pela escola para garantir o mínimo de circulação possível? Os espaços externos e internos, como é que eu vou garantir o máximo possível de experiências nos espaços externos, momentos de entrada e saída, o uso dos parques também precisam ser muito bem pensados, porque não podem ter aglomeração e, ao mesmo tempo, o uso dos parques, por exemplo, nas trocas, a gente precisa considerar a limpeza dos equipamentos, dos materiais. Então, tem uma série de protocolos que precisam ser criados e implementados. E, mais uma vez, se eles puderem ser colocados num processo de formação partilhado, ou seja, entendendo a escola como uma comunidade, né, em que todos se corresponsabilizam, você já envolve a família para que ela possa entender por que é importante que a criança chegue naquele horário, né? Por que é importante que ela converse com as crianças sobre a importância do uso da máscara, converse com os adolescentes sobre isso, né? Então, pensar uma estratégia de formação, trazendo a clareza do que está em jogo, trazendo os protocolos necessários para que a gente possa voltar a conviver em grupo no espaço escolar e uma rotina
pedagógica e institucional dos fluxos, né, que se dão ali na gestão desse cotidiano é fundamental para que a gente possa garantir um cotidiano seguro numa perspectiva de retorno. Muito bem, enquanto eu te ouvia, Bia, fiquei aqui pensando que é óbvio que quando você fala de o material vai precisar ser limpado, tudo que se utiliza, mas na tua resposta eu não consegui ver necessariamente nenhuma indicação de algo que pudesse impactar o orçamento, né? Quer dizer, passa muito mais por um modelo, de uma mudança de um modelo mental, de um novo entendimento, e como você fala, de muita conversa, de muita boa vontade para se criar processos para consensuar processos, para consensuar protocolos, mas me alegra e feliz porque necessariamente não passa por uma questão orçamentária, né? É uma questão, e eu vou aproveitar porque eu não quero perder nenhum momento da tua presença aqui. Eu quero fazer duas perguntas e uma, que eu quero saber o seguinte de você. Primeiro, eu sei que você é especialista e eu sei também como você é uma grande estudiosa da educação infantil. Eu queria saber como você avalia a adaptação das aulas para a modalidade remota nesse segmento da educação infantil e, pensando nesse retorno, Bia, nas aulas presenciais, é mais ou menos desafiador pensar nessa volta das crianças em relação aos demais públicos? Eu queria te fazer essa pergunta que era, no meu racional era, será que é mais complicado pensar os jovens ou é mais complicado, desafiador pensar as crianças? Quais são as tuas reflexões sobre isso? Bom, o que eu diria é assim, a questão do orçamento, ela perpassa também, e a gente precisa cuidar disso, porque é muito importante nos protocolos de saúde, de higiene, para garantir bem-estar e cuidado, né, que a gente tenha compras de materiais em quantidade que não fazia parte do fluxo orçamentário das escolas. Então, é muito importante que as escolas possam ter um apoio em relação a isso. Essa ideia de que a gente tem que garantir muito mais pias, porque uma das coisas mais importantes para se proteger do vírus é lavar as mãos, principalmente na escola, né? Então, tem sim, né? A gente tem que garantir que todos os educadores, professores possam ter a máscara, ter acesso, trocar essa máscara, ter o saquinho onde guarda. Então, tem esse impacto, mas eu acho que isso é uma questão, como a gente já falou, de orçamento, de priorizar e de executar, né? Diferente de quando a gente fala de todos esses outros passos que perpassam questões de relação humanas, né? E elas sempre trazem uma complexidade muito maior. E aí vamos puxando um pouco para essa segunda parte aí da sua pergunta, né? Qual é o desafio na educação infantil? É um desafio maior do que no Fundamental 1, 2 ou mesmo no ensino médio? Olha, também é uma questão difícil de responder. Já me peguei várias vezes aí falando, não, imagina, vai começar justo com as crianças, né? E depois pensando também, bom, mas os jovens também são difíceis, né? Para eles também vai ser difícil estar junto e aprender os novos procedimentos de estar junto. Mas os jovens são mais velhos, eles têm muito mais instrumental, muito mais maturidade de vida para aprender. O que é importante é como a gente vai criar esse ambiente para acolher e eles não entenderem isso como uma imposição, e sim como uma condição para eles poderem estar juntos de novo. Então, isso é muito importante. Para as crianças, é uma oportunidade que a gente tem para os menores, e acompanhando aí as evidências científicas que a gente tem, as crianças, elas não são os grandes vetores de contaminação. Tanto o vírus, quando chega nelas, né, elas têm uma reação muito menor, como também na perspectiva de passar o vírus. Então, quando a gente fala hoje da educação infantil, é muito mais a gente poder, de novo, acreditar no potencial da criança em aprender e criar na rotina dela uma prática ritualística relacionada a esses novos cuidados. Não é impedir as crianças pequenas de estarem próximas,
Não tem como fazer isso. É a natureza da condição da escola da educação infantil. Mas é ajudar as crianças a encontrarem e interiorizarem novos comportamentos, novas relações que ajudem elas a se protegerem e protegerem aos outros. Então, o desafio é um desafio enorme para todos. O que a gente pode entender hoje é que é muito importante a educação infantil retornar nessa perspectiva do que está acontecendo hoje, que tudo está retornando, inclusive os pais ao trabalho, e essas crianças estão ficando cada vez em condições mais vulneráveis. Para um jovem do ensino médio, é um período horroroso, né? Por quê? Porque é o jovem que vai prestar o vestibular, é o jovem que vai entrar no mercado de trabalho, que vai iniciar um projeto empreendedor, o que seja, é uma transição muito importante na nossa vida. É o início da vida adulta, né? E você não ter esse apoio, esse acolhimento que a escola dá para o jovem nessa transição é bastante complicado. Então, eu acho que as duas pontas, elas são muito importantes e prioritárias aí nesse momento. Muito legal, Bia, porque ao te ouvir, eu vou elaborando melhor aqui algumas reflexões que eu também trago, porque eu acho que você fala com muita clareza e tem estudado e lido muito acerca desse assunto e facilita até para que a gente organize melhor também as nossas reflexões. Estou gostando muito da papo, eu tenho certeza que você que está nos assistindo também está gostando, então não sai daí, que a gente volta já já para o bloco 3. Voltamos para o nosso último bloco, terceiro bloco com a Beatriz Ferraz. A gente vai falar agora sobre dicas e sugestões para esse retorno. Bia, eu sei que isso é sempre um desafio, a gente costuma dizer aqui na VVC que a gente sabe que as realidades são diferentes, os contextos são diferentes e cada professor, cada gestor é convidado a criar um arranjo possível para o seu contexto, customizar às vezes uma dica que ele ouve. Então, levando isso em consideração, dessa diversidade de contextos do Brasil, quais dicas você sugere, cuidados que você indica para gestores e professores na hora de planejar esse retorno? Ótimo, João. Pergunta super importante. Eu acho que eu destacaria o que a gente falou num dos blocos anteriores, que é a questão da conscientização de todos sobre o coronavírus, a forma de transmissão e como se proteger do coronavírus, não esquecendo que faz parte, quando eu falo todos os atores, faz parte o envolvimento das famílias. Isso é muito importante. A gente vive um contexto muito complicado que as escolas estarem reabrindo depois que muitos outros ambientes, espaços, né, foram reabertos. E aí fica muito fácil a gente culpabilizar qualquer coisa que venha acontecer pela escola. Então, a gente tem que ter uma ação de conscientização das famílias, dos professores e dos jovens, que para poder retornar em segurança, é importante continuar o isolamento no período em que não estar na escola, que não estiver na escola. Isso é bastante importante, porque quando a gente fala das crianças pequenas, por exemplo, a gente está falando dos adultos. A escola com criança pequena, ela tem muito mais adulto, porque a proporção adulto e criança é muito diferente da escola com as crianças maiores. Então, é muito importante que a gente cuide de todos esses fatores, né? Então, entender que a educação precisa ser compreendida como uma ação essencial, tal como a saúde. A gente precisa olhar a educação nesse mesmo lugar e, portanto, ela não pode parar, ela tem que voltar, mas ela tem que voltar neste lugar, que todos os cuidados sejam mantidos para que ela possa ter sucesso no seu retorno. Então, acho que isso é uma questão bastante importante. Fazer reuniões com as famílias, convidar pessoas da área da saúde para vir explicar, fazer oficinas de tirar a máscara. É muito importante que os jovens saibam fazer isso, e as crianças pequenas, principalmente, fazer isso com cuidado, porque se faz errado, é um foco
grande de transmissão, né? Então, cuidar mesmo de que todos estejam muito conscientes deste movimento que precisa acontecer de forma conjunta para garantir um bom retorno. Muito provavelmente a gente retorna num esquema de 35% da capacidade máxima dos ambientes escolares, né? Então, isso também vai puxar aí para continuidade de contextos híbridos, né? Então, você pode ter o presencial, mas você vai continuar a ter, né, o síncrono e o assíncrono também, né? A depender da organização que cada um teve. Então, é um planejamento que ele é complexo para o professor, né? O professor não está, mais uma vez, a gente não está acostumado a pensar a educação desse jeito. Mas vamos tentar fazer esse movimento, o que a gente pode aprender com a pandemia, do ponto de vista da tecnologia? Muita coisa interessante. A tecnologia ela é uma baita ferramenta, mas vamos colocar numa perspectiva de retorno que ela seja uma ferramenta, não que ela substitua, né? Então, o melhor potencial que a gente pode fazer, considerando que foram 5, 6 meses muito intensos de uso de tela pelas crianças e os jovens. Então, é a gente também que nesse planejamento vai tirar essa intoxicação que veio em excesso e colocar agora a tela no lugar correto. Então, é muito importante que a gente planeje isso nesse retorno. Um outro ponto que eu também ressaltei anteriormente e trago novamente, que é pensar quais são as práticas, quais são as atividades que vão preencher esse cotidiano e cuidar para não colocar acima de tudo o conhecimento, mas sim a aprendizagem e a experiência de cada um desses sujeitos, crianças e jovens. Eles estavam em casa, em confinamento. A escola precisa oferecer, porque é o ambiente seguro, para oferecer tempo para acolher, para correr, para tomar sol, para estar juntos. É isso que eles estão há 5, 6 meses sem poder fazer. Então, a gente tem que considerar que as aprendizagens, elas têm que vir permeadas por esses contextos, por essas vivências, porque as crianças vão chegar necessitando disso. E é muito importante que a gente possa acolher elas nessas necessidades e dialogar a partir dessas necessidades com as aprendizagens que a gente precisa garantir. Não dá para querer fazer 1 ano em 3 meses, 2 meses, cada rede, cada escola vai ter um tempo aí de retomada. Não dá. Isso é algo muito ruim para a criança e para o jovem. Se a gente atropelar esse processo que eles precisam viver com esta preocupação, eles não vão aprender, gente. Não vão aprender dessa forma. A gente sabe, a gente tem muita dificuldade, enquanto país, de garantir os aprendizados em um ano normal. Imagina em um ano anormal como esse que a gente está vivendo. Então, eu destaco a importância da gente cuidar, fazer uma boa seleção. A Base Nacional Comum Curricular está aí como uma referência muito importante. A gente tem também um material muito importante lançado pelo Instituto Reúna, que se eu não me engano, chama Foco, que ele fez uma seleção de quais são as habilidades importantes, prioritárias, para a gente não deixar cair, que vão impactar menos se a gente priorizar elas no ano que vem. Mas não adianta, o ano que vem é um ano que a gente vai ter que retomar muita coisa e respeitar muito os processos individuais e diversos de cada uma das crianças e dos jovens, considerando o que eles passaram e como eles puderam se relacionar com essa vivência. Nossa, Bia, muito interessante. Eu quero trazer 2 coisas do que você falou aí para te perguntar. Primeiro, quero saber como que os professores que estão nos assistindo, os gestores, têm acesso a esse material que você disse que foi produzido. O nome do Instituto é Reúna. Eles têm acesso, tipo, eletronicamente? Só escrever Instituto Reúna, é gratuito.
Ele faz esse trabalho com a base desde o primeiro ano até o ensino médio. É um trabalho maravilhoso e ajuda muito para mim nas diversas experiências que eu tenho aí de formação, de acompanhamento dos professores, ajuda muito na hora de você priorizar o foco nesse momento online, offline, mas também vai ajudar na hora de priorizar o foco no presencial. Então, vale muito a pena. Muito bem, vai ficar aí a dica para todos vocês que estão nos assistindo. E a segunda coisa é porque eu gosto muito disso que você traz, que é o desafio de todos os professores não fazer essa projeção dessa ansiedade que está desse ano, que é um ano que a gente não sabe como parou, o que vai dar para ser feito, ainda está um pouco nessa incógnita. Mas eu gosto particularmente quando você diz que não é uma questão de conteúdo ou de conhecimento, isso é uma questão das aprendizagens e, sobretudo, das aprendizagens significativas nesse retorno, né, Bia? Uhum. Eu gosto muito da possibilidade da gente pensar o currículo como centrado numa teoria da aprendizagem. O Brunner fala muito disso. E eu acho que essa é uma conquista muito bacana que a gente teve na etapa da educação infantil, ao poder organizar a proposta curricular em campos de experiências, porque traz justamente a ênfase na importância da centralidade de um planejamento curricular na experiência da criança. E a ideia da experiência, ela é muito significativa, porque necessariamente ela envolve o sujeito criança nas suas especificidades, singularidades e a aprendizagem. E o que o Brunner fala não dá para pensar um currículo só com um conhecimento em si mesmo. Você precisa considerar aquele que conhece. E você precisa considerar as diversas formas de aprender. E é isso que eu acho que a gente precisa trazer à tona nesse momento em que a gente está falando dessa delicadeza e dessa sensibilidade de acolher crianças e jovens, mas também professores e famílias, após uma vivência tão delicada, tão sensível, né? E, então, não dá para chegar achando que a escola é um lugar de transmissão de conhecimento, senão ficava em casa, assistindo a aula dos youtubers, né? A gente sabe que não é isso. A aprendizagem, ela é relacional, ela é social, e é muito importante a gente colocar esses 3 elementos em evidência nesse momento de retorno, para que a gente possa ter sucesso e aproveitar o máximo possível esse pequeno tempo que a gente vai ter ainda esse ano de relação e aprendizagem com as crianças. Muito bem, Bia, eu vou te pedir agora as considerações finais, uma mensagem que você queira deixar para os professores. Esse programa vai ser visto por professores de todas as regiões do Brasil. Então, quais são as suas considerações finais sobre o tema e, enfim, se você quiser deixar uma mensagem para esses nossos professores batalhadores de todo o Brasil. Sim. Olha, eu queria deixar uma mensagem de otimismo, uma mensagem de que vai dar certo. E para dar certo, a gente tem que perseverar. Eu sei que a gente tem vivido, enquanto classe, né, enquanto professores, momentos muito difíceis. Eu faço formação, eu sou diretora de uma escola e eu vejo o sofrimento, a dificuldade que é. Para a gente também, que está na gestão, é tudo muito intenso, tudo muito puxado, mas a escola é o nosso lugar de vida, né? A gente escolheu essa profissão, a gente escolheu esse lugar e a gente sabe que a gente é capaz de transformar mais uma vez esse contexto para que ele seja um contexto seguro e promotor de bem-estar nesse momento que os nossos jovens e as nossas crianças estão precisando demais. A gente tem esse potencial, a gente tem essa energia e a gente sabe sensibilizar o outro para que seja possível que juntos a gente retorne e dê uma continuidade nessa narrativa de aprendizagem de todos nós, né? Beatriz Ferraz, muito obrigado. Eu quero dizer para você que você é uma inspiração para mim como educadora, como alguém que pensa, que estuda, que reflete, como alguém que vai lá e testa na prática a teoria,
uma grande inspiração para mim. Certamente vai inspirar muitos professores pelo Brasil. E agradecer imensamente, dizer sempre o prazer, sempre a honra que é estar com você. Para mim é sempre um aprendizado, o tanto que você fala, o tanto que você traz, sabe, Bia? De consciência, consegue elaborar tanta coisa com tanta complexidade e consegue trazer e dividir, bater um papo tão legal como esse que a gente fez agora. Então, muito obrigado. Para terminar, a gente escolhe uma frase que reflita mais ou menos poeticamente o que a gente quis falar desse lugar dos desafios da educação. A frase que eu escolhi hoje foi do Rubem Alves, que diz que a vida não pode ser economizada para amanhã, acontece sempre no presente. Então, que vivamos e que aproveitemos o momento presente. Muito obrigado, eu sei que vocês adoraram, porque eu adorei esse bate-papo e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.